Ah, eu queria muito fazer trabalho voluntário, mas não sei como. Quem que eu procuro? Não sei se levo jeito ou o que eu poderia fazer. Ai, um dia eu te acompanho, Silvia, mas eu agora não tenho tempo. Esses são uns dos comentários que eu mais escuto. Quando o assunto é voluntariado, é muita gente querendo, mas poucos ainda fazendo. E a verdade é que tem espaço para todo mundo e muitas causas precisando daquela força. Na boa, hoje eu vou conversar com o Felipe Americano, diretor do Transforma BH, que possui uma plataforma que facilita e muito a vida de quem quer colocar a mão na massa, né, Felipe? É isso aí, Silvinha. O Transforma nasceu justamente para resolver esse problema, né? Como você comentou, as pessoas sempre demandam, né? Eu queria ajudar, Silvinha, me ajuda. Imagino que você deva receber isso todos os dias, né? Das pessoas que te acompanham, dos amigos. E a plataforma nasceu para isso, para resolver esse problema. Você quer ajudar alguém, está com dificuldade de saber, às vezes, aquela dom, aquele talento, aquela formação que você tem, como ela pode ser útil também, a plataforma está aí para conectar a quem está precisando. Bom, a gente vai falar muito dessa plataforma ainda, mas antes da gente falar especificamente da plataforma, eu queria que você contasse um pouquinho, Felipe, o que é o Transforma? Ele faz parte de um movimento aí muito maior também. O Transforma está presente em vários estados do país, né? Conta um pouquinho isso. O Transforma, hoje, ele faz parte de uma rede, né, que tem várias atuações, né, um complementando o outro, que chama Rede Muda Mundo. Dentro da Rede Muda Mundo tem o ecossistema de voluntariado, através do Transforma Brasil e das plataformas municipais, como Transforma Belo Horizonte, a gente tem São Paulo, Rio, em várias outras cidades, tem em Portugal também, na Universidade de Coimbra, em Portugal, também tem, né? Tem uma nacional Portugal, e a gente está trabalhando para a expansão disso para outros países e outras cidades. Além do ecossistema de voluntariado, a gente tem também uma atuação com formação dos projetos, capacitação, que é o Porto Social. Então, o Porto Social é essa parte de educação dos projetos. Então, desde cursos de capacitação mesmo para os projetos sociais, como também cursos específicos, com causas específicas, empregabilidade feminina, enfim, isso é criado ali qualquer tipo de cursos para essa área educacional, para projetos. Então, empresas se conectam, empresas às vezes têm uma necessidade e ali são formados esses cursos. Além disso, tem um espaço que funciona todo esse ecossistema que é em Recife, tudo isso nasceu em Recife, e lá hoje que chama Casa Zero. Então, é um prédio lindo que era da prefeitura, estava fechado há 10 anos, e a prefeitura cedeu, né, para a rede Muda Mundo, que pegou aquele prédio ali e reformou ele todinho, com apoio de parceiros, empresas. Então você chega ali, tem um café, tem vários espaços de cowork, tem estúdio para gravação de vídeo, gravação de áudio, tem o local, né, onde o Transforma Brasil fica, a turma do Transforma, o pessoal do Porto Social, tem as salas ali onde funcionam os cursos também de capacitação da comunidade, que ali próximo tem uma comunidade bem carente. Então é isso, é esse local, né, onde está tudo funcionando, e ficou um espaço bem legal, assim. Tem também um corredor, né? O prédio, você entra numa porta e sai na rua de trás. Então você atravessa o quarteirão e formou assim um corredor, né? Onde tem exposições artísticas, e fica exatamente numa rua bem turística lá em Recife. Que legal! Bom, precisa ir lá conhecer, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o Porto Social quando acho que era só Porto Social, não era, Felipe? O Porto Social tinha uma salinha lá do Transforma. É, exatamente. E aí tomou essa proporção toda, né? Eu fiz esse curso, se não me engano, foi 2017 ou 2018.
E eu fiquei muito impactada, muito encantada com tudo que eu aprendi. Realmente é o lugar para quem quer começar a pensar em projeto social ou quem tem, mas está ali meio perdido, precisando de uma diretriz, profissionalizar, né? É uma super oportunidade, é um super local para isso. E aí, falando da plataforma especificamente, a gente brinca que é o Tinder do social, né, Felipe? Como é que funciona? Do lado de cá, é projetos sociais, do outro, voluntários, como é que é? Quem que pode participar? Isso, de um lado, então, são sempre as duas pontas. Quem precisa ou está gerindo alguma ação voluntária, né? Então, quem precisa de novos voluntários ou estar gerindo alguma ação voluntária, e de outro, quem está se conectando a alguma oportunidade, quer ser voluntário. Então, o projeto, ele entra na plataforma, ele cria o perfil ali. Então, dentro do perfil, ele coloca fotos, ele coloca logo, ele coloca um descritivo das atividades, enfim, aqui um texto mesmo para que quem entrar naquele perfil, naquela vaga também, possa identificar melhor, conhecer melhor o projeto. Então, dentro da plataforma é formado como se fosse um site, né? Um pequeno site do projeto com fotos, texto, e ele depois cria as suas ações e suas oportunidades de voluntariado. Então vai desde, vamos fazer um mutirão aqui, daqui a 10 dias precisamos de voluntariado para fazer o que precisar. E como também aparece também demandas, olha, eu estou precisando, tem um projeto educacional que atende crianças na comunidade tal, e estou precisando de psicólogo, estou precisando também de um professor de matemática. Ou eu sou um projeto recém-constituído, estou precisando de um contador. Né? Então, assim, vai desde demanda por voluntários, como também de doação de serviços que empresas também podem oferecer. Né? Então, essa conexão mesmo e fomento do voluntariado para todo tipo. Isso é muito legal que você citou agora, porque eu acho fundamental a gente falar. Muitas vezes a gente fala de voluntariado e a pessoa pergunta: Ah, mas eu não sei o que que eu poderia fazer. Faz o que você já faz, né? Ofereça o que você já sabe fazer, quais são as suas habilidades, né? Você falou aí do escritório de contador, né? Às vezes tem um arquiteto, né, que um projeto social pode estar precisando ali de uma reforma ou ampliar o espaço e não sabe como aproveitar da melhor forma possível ali aquele local, né? Às vezes é do marketing, poxa, que mais precisa, né? De artes, é de design, é de alguém que entenda de rede social, de marketing digital, como atrair mais público. Ou seja, tem espaço para tudo, né, Felipe? Para tudo, para tudo. Por quê? Se a gente for apurar, a grande maioria dos projetos sociais no Brasil, enfim, o panorama é bem parecido com o que a gente vê aqui em BH, grande BH. A grande maioria deles tem uma estrutura muito precária. Então eu falo assim, às vezes não tem um funcionário, né? Tem só o gestor ali, aquela pessoa da comunidade que resolveu tomar a dor de todo mundo, resolveu agir, enfim, e passa a fazer de coração mesmo, mas assim, não tem estrutura. Então a maioria dos projetos é assim, não são como aqueles projetos que a gente costuma ver, né? Aqueles que têm mais visibilidade, que enfim, tem dezenas de funcionários, tem recurso, tem apoiadores. Então as necessidades são de todo tipo. Então eu citei, né, contabilidade e você citou marketing, por exemplo. A gente teve duas experiências muito legais na plataforma. Um projeto que demandou contador e outro que demandou um trabalho na área de marketing também, comunicação. Em dois desses casos, foram empresas que de fato se conectaram, não foi um profissional sozinho, mas foi às vezes o dono ali da empresa e tal. E um deles foi um escritório de contabilidade que fica na Savassi, que se conectou ao projeto e falou: a gente está entrando em contato que a gente vai te doar 12 meses de contabilidade de forma voluntária. Aí, aí serve para reflexão. Quanto custa 12 meses de
contabilidade. Então, assim, aí eu mesmo fiquei pensando, será que essa empresa de contabilidade, eu não sei o tamanho, nem sei qual, mas doaria um valor monetário para um projeto social para substituir esse serviço que ela está prestando? Acho que não. Né? Então, é muito melhor, bem mais difícil. Então, essa empresa que está doando o serviço dela, para ela é muito mais tranquilo, porque ela encaixa no fluxo, ela sabe que ela está ajudando alguém, que ela está transformando também a vida de um projeto, ela está ajudando a transformar pessoas. E eu falo que o voluntariado nesse sentido, seja uma empresa ou seja um profissional autônomo, ele tem o poder de ressignificar a própria profissão para a pessoa. Né? A gente está muito acostumado de estudarmos, aí você faz superior, você faz pós-graduações, você faz outros cursos aí, e sempre buscando a realização pessoal, profissional e, enfim, a liberdade financeira. Aí você vai realizar seus sonhos, fazer suas viagens, enfim, fazer tudo, né? Educar seus filhos, formá-los bem. Mas muitas vezes isso ganha muito mais valor, muito mais tempero, se você tirar um tempinho ali para doar o tempo para alguém que precisa, né? Então, assim, as pessoas vão entender, estou formando, óbvio, para mim, para melhorar minha vida, para, enfim, estruturar minha vida, mas também para levar a transformação para a sociedade. Passar para frente um pouquinho, não um pouquinho, né? Às vezes muito do que eu já sei, né? Inclusive, é uma demanda das próprias empresas hoje, né? Elas precisam atuar no social, no ambiental, e muitas vezes a gente está falando aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nas empresas maiores, de porte maior, mas as pequenas também podem, né? Muita gente fala, mas a gente não tem estrutura para ajudar, a gente não tem caixa para ajudar. E uma pequena empresa, vocês dando essa possibilidade, vocês estão dando a oportunidade dela atuar nesse sentido, né? E aí vira uma constante, porque a gente sabe, né, Felipe? Quem começa não para. Geralmente não é só uma vez, né? Sempre volta, né? Exatamente. Eu falo que existe um princípio bíblico que fala, né, melhor dar que receber. E é isso, a gente começa a ajudar, você começa a ter contato com certos contextos, você começa a atuar e sair da bolha de fato, e a gente começa a perceber que, primeiro, que a gente não vai para ajudar, a gente é muito ajudado. Então, de fato, é uma relação de troca, né? É. E a gente começa a estabelecer vínculos, né? Conhecer pessoas, conhecer histórias, compartilhar também nossas histórias, né? Para as pessoas e estabelecer relações, e isso parece que é irreversível. E a gente começa a conhecer uma realidade também tão perto da gente, né? Igual eu falei aqui, né, que eu fui para Recife para conhecer esse trabalho, já fui para outros lugares também, mas quando a gente vê realidades tão próximas da gente, tão diferentes, mas que tá tão perto, né? Eu desde que eu comecei a fazer trabalho voluntário, que eu comecei a me envolver nas causas sociais, eu descobri uma outra Belo Horizonte. Eu descobri uma outra cidade, né? A gente tem uma percepção muito diferente de tudo, né? De realidades e do que está acontecendo realmente aqui no entorno. A gente mesmo, a gente esteve junto no Unindo Forças BH, né? Que foi uma campanha que a gente fez juntos durante a pandemia. E ali mesmo eu conheci gente passando fome na comunidade que eu passo na frente todos os dias, né? E a gente passa despercebido. Só quando a gente entra e que a gente entende o contexto ali, o quanto é radical a diferença, né? Entre a minha realidade com aquela pessoa que está ali, ó, a 200 metros de mim. Aí a gente começa a ter um olhar realmente muito diferente para a cidade, para as nossas ações, para as nossas atitudes, da nossa função no mundo, né? O que eu estou fazendo aqui que eu posso ajudar e que eu posso agregar, né? E para a nossa vida, né? Eu acho que a minha vivência também foi a mesma, assim. Eu é onde eu morei minha vida até casar, na casa do meu pai, a gente ia e voltava do colégio, passava em frente a uma favela todo dia.
Depois que eu casei, eu morei 10 anos atrás dessa favela, mas bem na entrada, bem na entrada. Então, assim, da janela do meu quarto, eu já estava na entrada, assim, praticamente. Era o último prédio, né? Tinha uma igrejinha do lado e depois já vinha a comunidade. E, de fato, eu vivia numa bolha. E durante esse tempo todo, até os 30 e poucos, eu vivia à margem de uma realidade, né? A gente só acompanhava por notícia, mas de viver, de conhecer as pessoas, de saber o contexto, né? Saber as dores, as histórias, foi só depois do voluntariado, né? E é interessante que, às vezes, igual você falou, tá do lado, tá do lado. Teve uma vez que a gente levou alunos de uma universidade da área de odontologia para fazer uma ação dentro de uma dessas comunidades. E foram 50 alunos. E assim, muito central, na Vila Sumaré, próximo ao Shopping Del Rey, né? É uma comunidade que está de ônibus 10 minutos, nem isso, às vezes do centro da cidade. E, e eles fizeram atendimentos ali de crianças, de adolescentes, de adultos, e assim, ficaram espantados. A diretora e tinha alunos também chorando no final da ação, porque eles falavam, gente, a gente não imaginava que tinha tanta carência aqui tão próximo da gente, né? Então, pessoas ali que tinham assim, uma situação tão grave assim nos dentes que estavam uma hemorragia, não parava. E aí essa diretora me explicou, por exemplo, essa mulher, ela pode ter uma infecção generalizada, né? Então, assim, quadro grave. Olha o risco que ela estava correndo e que um dentista ali conseguiu resolver, né? Uma pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que a gente também tem muito isso em comum por a gente ter estudado juntos numa escola católica tradicional e que eu questiono muito isso. Como que uma escola do porte da que a gente estudou, ela não despertou essa sementinha na gente. E aí eu vou para uma reflexão um pouquinho maior. Realmente a cultura do voluntariado no Brasil, né? Assim, eu vejo o quanto a nossa escola, a oportunidade que ela perdeu de nos passar isso, não só para, né, para gente, mas para todo mundo ali que passou, uma escola de anos e anos, tradicional de Belo Horizonte, que está presente em vários estados do Brasil e no mundo também. Então eu questiono muito assim, poxa, podia até ter feito um intercâmbio, né? Entre as escolas para outros países, para outras realidades, para a gente conhecer também esses diferentes contextos, mas isso não aconteceu. E que bom que de outra forma, pelo menos eu e você, fomos apresentados para esse universo, né? Mas o que não aconteceu com todo mundo. E aí eu falo muito da importância da cultura do voluntariado desde cedo, né? Eu, eu, eu vejo, por exemplo, os americanos, como que isso tá tão presente no dia a dia, na escola, na comunidade, na igreja, tudo eles fomentam muito, né, esse trabalho de voluntariado. E isso é essencial para a pessoa já crescer com essa mentalidade e não ser despertada, como nós dois fomos, né? Como é que você vê o Brasil hoje? Você acha que a gente tem caminhado para isso? Você vê essas gerações aí um pouco mais antenadas nisso? Tem espaço para crianças, por exemplo, fazerem trabalho voluntário lá na plataforma também? Falando de contexto, né? Assim, a gente de fato está muito aquém dos países, né? Dos países de primeiro mundo. Todos eles existem políticas públicas muito estabelecidas que formaram de fato uma cultura. Então, quando a gente fala mudança de cultura, é uma roda que demora muito a girar, não é fácil. E a gente tem um contexto que aí é uma opinião pessoal, que eu acho que atrapalha isso, é o tom da política no Brasil, que essas políticas públicas elas são muito complicadas de acontecerem, porque sempre a atuação, seja de que lado for, eles têm que ter algum interesse no meio, eles não estão pensando muito na transformação, né? Então, posso estar errado nisso,
mas eu acho que, de fato, o voluntariado ele só vai crescer mais e a gente vai conseguir mudar essa cultura quando a gente fizer um pacto mesmo. Então a gente precisa, igual você citou, educação, né? Precisa ter um pacto na educação para valorização do voluntariado. O meio corporativo agora já tem entendido melhor, né? A gente, inclusive, tem notícias de pesquisas recentes que foram feitas em meio corporativo, em que o voluntariado foi feita uma pesquisa, né, com 50 mil pessoas e foi comprovado redução de depressão, engajamento maior do funcionário com a empresa, né? Então a empresa promove o voluntariado e esse funcionário que passa a ser voluntário, ele tem uma gratidão pela empresa, né? Então, assim, é uma resposta. Então, de fato, é um pacto, e porque também dentro das empresas a gente percebe ainda, né, essa questão, às vezes é muito assim, temos que fazer, vamos fazer, mas falta tato também, né? Fazer não só para mostrar um número ali no relatório, Ter profundidade nas ações, né? ter profundidade, ter os passos para se criar uma ação, conhecer o contexto das pessoas, né? Não fazer ali por puro marketing também, né? Só para mostrar foto, vídeo, mas tem uma sensibilidade ali e também ir para se conectar e, de alguma forma, tentar resolver um problema ali, né? Só chegar a entregar. É isso que eu ia citar. Às vezes eu acho que o voluntariado no Brasil ainda está muito vinculado ao assistencialismo. E aí por isso que talvez tenha, às vezes, essa desconfiança ou essa resistência das pessoas em atuarem, né? A gente, infelizmente, ainda precisa de muitas ações assistenciais. A gente faz não porque a gente quer, né? Mas porque realmente precisa. O básico precisa ser suprido, né? Não adianta a gente tentar ensinar uma informática ou algum conhecimento a mais aí para alguém de barriga vazia, né? É, é, mas dá para ir além, né? Eu tive uma experiência em Moçambique em 2019 que me marcou profundamente. Eu estava num vilarejo lá em Moçambique e eu conheci um garoto que estava aprendendo inglês com uma brasileira que foi lá nesse projeto. Ela é do interior de São Paulo. E como vai gente do mundo todo nesse vilarejo, alguém que foi lá, algum voluntário que foi lá uma vez, esqueceu uma revista em inglês lá no vilarejo. E esse menino ficou muito curioso com o inglês. Ele queria muito entender o que estava escrito ali naquela revista. E aí, um tempo depois, essa brasileira, essa menina do interior de São Paulo, foi para lá. Ele comentou isso com ela e ela falou: olha, eu sei falar inglês. Eu posso te ajudar, eu posso te ensinar. Vamos combinar uma coisa? Uma vez por semana, você se conecta. O único lugar que tem internet lá nesse vilarejo é a sede desse projeto. E ela falou: vem aqui uma vez por semana, vamos combinar um horário que dê certo para nós dois, por causa de fuso horário. E eu vou te ensinar 1 hora por dia. E uma vez por semana eu vou te ensinar o inglês. E o menino ficou maravilhado com aquilo, ele achou aquilo o máximo. E ele perguntou para ela quanto que ela cobraria. Ela falou: olha, a minha moeda com você vai ser diferente. Você vai me pagar da seguinte forma: tudo que eu te ensinar, você vai ensinar para mais 5 pessoas desse vilarejo. E aí já tinham 3 anos que isso estava acontecendo. O menino já está super bem no inglês, ele já estava agora pensando, ele já estava, né? Isso foi 2019. Espero eu que ele já tenha avançado, não sei se cumprido o objetivo dele, porque teve uma pandemia no meio, né? Mas ele já estava com planos de ir para a Inglaterra, de fazer um curso lá para pegar um certificado, porque ele já atingiu um nível de inglês que ele já estava apto para fazer isso. E aí a cabeça do menino, ela se abriu de uma forma que quem diria que lá num vilarejozinho em Moçambique, uma voluntária aqui do interior de São Paulo iria causar todo esse impacto, né? Então, assim, a gente está falando de impactos a longo prazo e que realmente transformam vidas, né? Não só aquelas ações pontuais que a gente vai lá levar uma cesta básica, que a gente vai levar um atendimento médico, que é necessário, mas também tem essas ações a longo prazo que isso sim não tem preço, né? Assim,
o nível de, de, de gratidão que a gente fica por exercer esse tipo de ação, né? E assim, igual nesse caso, não foi nada complexo, né? Ela se dispôs, então tem muita gente que encontra barreiras para começar a ser voluntário e que acha que é algo complexo. Não, muitas e algumas vezes e várias vezes, e o que mais tem valor é só o tempo, estar ali com alguém, né, escutar, conversar. Então, enfim, nesse caso, ela, da casa dela, através da tecnologia, estava transformando a vida de uma criança, doando poucas horas por mês, né. Então, quando até você falou, né, na outra pergunta, sobre uma escola, a escola que a gente estudou, isso tem um poder gigantesco, né, e a gente trabalhando a formação da pessoa. Eu até falo, a gente não tem que formar, assim, vamos levar o voluntariado e que todos sejam voluntários. Não, mas isso é formação para a vida, né, esse conhecimento de contextos é formação para a vida, e a gente vê que conhecer mais todos os contextos, quando a gente fala de inclusão também, né, a gente relacionar, a gente ter por perto, a gente amar, a gente ajudar pessoas com deficiência, enfim, é, também nos completa, nos transforma, né? E isso tudo faz parte da formação e que vai me ajudar a ajudar mais pessoas ou, no mínimo, me tornar uma pessoa mais humana, né? E hoje, né? Hoje a gente está com a geração mais nova aí que já nasceu nas telas, a demanda por habilidades relacionais, essa empatia, esse desenvolvimento de pensar no outro, entender o contexto do outro, está cada vez mais distante, né? Então, o voluntariado ele é uma ferramenta que ajuda isso também. E essa já ia ser a minha próxima pergunta para você. Fala-se muito que o brasileiro é solidário, que o brasileiro ajuda bastante. Eu tenho as minhas considerações, sabe, em relação a isso. Vou trazer um dado aqui, só para a gente refletir em cima disso. No Brasil existem cerca de 57 milhões de voluntários ativos. Durante a pandemia, cerca de 47% deles passaram a fazer mais atividades, apesar do isolamento social. Essa é uma pesquisa, esses dados são da Pesquisa Voluntariado no Brasil de 2022. E eu acho sim o brasileiro voluntário, o brasileiro é solidário, desculpa. Eu acho o brasileiro solidário, mas quando grandes catástrofes acontecem, quando grandes acontecimentos acontecem, a mobilização realmente é muito rápida, né? A gente viu isso em São Paulo, com as chuvas de São Paulo agora, a gente já viu isso com as chuvas lá do Rio de Janeiro, teve na Bahia, aqui em Brumadinho também, enfim. Mas no dia a dia, se a gente não chama, a gente não relembra, né? Porque a gente tem que pensar assim, ok, por exemplo, agora, a gente está num momento de frio. O frio está aí quando vem aquela onda, aquela massa polar, pronto. Vem muita doação de agasalhos, de cobertores. Mas depois passa. E aí tem a questão assim, a fome. Todo mundo passa fome todos os dias, né? Eu e você, a gente trabalhou na questão da fome lá no Unindo Forças BH. A gente conseguiu, até assim, de uma forma, não foi fácil, a gente ralou muito, né, Felipe? Mas o apelo foi muito grande, né? Todo mundo vendo, todo mundo falando da questão da fome, então isso ajudou. Mas hoje em dia continua tão forte quanto. E parece que isso vai caindo no esquecimento, a gente vai se acostumando, né? Então, o que, que precisa acontecer para realmente a pessoa se mobilizar de fato, né? Você acha mesmo que o brasileiro é solidário? Eu concordo, assim, com todas as suas considerações. Momentos emergenciais, eles são uma mola propulsora para a solidariedade. Então isso acontece de uma forma muito intensa, igual, se você estava falando de campanha de frio, né? Se hoje fizer muito frio e bater um recorde, hoje e amanhã, se você lançar uma campanha 2 dias depois, mas se tiver esquentado, já não vai ter engajamento. Então tem muito isso. E assim, no fim das contas, o que manda é a cultura. O que vai acontecer no dia a dia é a cultura.
né? A cultura do brasileiro. É aquilo que está dentro do coração, da forma de viver. Então, quando a gente fala de outros países, outro dia foi sábado, estava conversando com uma pessoa, um médico, e ele estudou nos Estados Unidos, e ele falou, Felipe, lá eu trabalhei, a gente conversando sobre voluntariado, ele falou, eu trabalhei no hospital que 50% dos profissionais de hospital, de todas as especialidades, de tudo, eram voluntários. E é assim que funciona lá. Eu falei, gente, está muito distante, né? Assim, você imagina um hospital funcionar 50% com voluntários. Então, assim, está muito dentro da cultura das pessoas, né? Isso ele não estava falando de momento emergencial, era a vida, era o dia a dia ali daquele hospital. Então, de fato, a gente precisa entender o valor, buscar, é o que eu te falei, unir, né? Precisa dos setores se unirem, ter um pacto, entender o valor e para a gente ir mudando essa cultura, né? Escola, educação é um excelente lugar, né, para isso se iniciar, mas a gente precisa de outros gatilhos, né? Empresas precisam, aquilo que o Fábio, né, fundador do Transforma, fala há tantos anos, né? Perguntar na entrevista de emprego se a pessoa faz trabalho voluntário. Isso já diz muito sobre a pessoa, eu acho também. Não que seja, né, um fator aí determinante, mas que tem que ser levado em consideração, né? Agora, suponha, você está contratando alguém, desculpa te interromper, você está contratando alguém. Aí você pega os currículos ali e as pessoas têm uma capacidade similar. E todas elas estão paradas há 6 meses. Mas uma delas, ela está te mostrando ali que durante 6 meses ela fez várias horas de trabalho voluntário durante aquele tempo. Isso tem um valor, né? Uma pessoa que estou parado, vou aproveitar para ajudar quem precisa. E isso na pandemia a gente viu muita gente fazendo isso também. É. Você citou o Fábio, eu aprendi até com ele, né? Que tem algumas universidades que para você entrar nos Estados Unidos, né? Que a gente está falando, conta trabalho voluntário. Então a pessoa, às vezes, ela nem quer, mas ela precisa fazer para ela cumprir essa demanda, essa exigência, né? Que tem das universidades lá agora, né? Também citando os Estados Unidos, porque realmente eles são uma referência quando a gente fala de voluntariado, né? Eu também já tentando entender um pouquinho dessa cultura, como que isso é feito lá. Tem algumas atividades que que as escolas oferecem, que elas poderiam já entregar ali todo o material ou tudo que eles precisam para fazer aquela atividade, pronto. Mas eles pedem justamente para os alunos conseguirem, ou para os pais se envolverem, para as famílias se envolverem, justamente para ver essa corrente, para eles entenderem que é com a ajuda de cada um, com a contribuição de cada um, que a coisa acontece, né? Então não é sempre entregar tudo de mão beijada. Até isso é uma forma de estimular essa visão e esse posicionamento dos alunos também, né? Das crianças, enfim. Tem muito que pode ser feito dentro das escolas, né? Criança pode ser voluntário lá no Transforma? Pode, mas precisa do acompanhamento dos pais. Então, tem várias ações que se o próprio pai né, entender o contexto ali daquela ação, enfim, tem gente que vai para numa oficina de esporte e leva a criança. A criança não vai exercer uma atividade ali, mas vai estar conhecendo, vai estar andando junto. Eu já levei meus, não meus, eu tenho três, né, mas minhas duas mais velhas para pintar beco de comunidade, já, por mais de uma vez, assim. E foi uma experiência muito importante. Assim, tudo que eu tento conectá-las a essas realidades, eu faço. Então, teve um outro momento de chuva aqui na Grande BH, que eu fui em Sabará, a gente estava ajudando uma mobilização lá em Sabará, e visitei uma casa, perderam tudo, aí tinha uma menininha, pequenininha, ela chamava Lívia, e um irmãozinho um pouquinho maior. Eu perguntei para a mãe, né, olha, vocês como é que perderam tudo? Tudo. Eu falei, brinquedo das crianças? Nada. Sumiu tudo, não tem mais nada.
E eu falei, gente, já tá tudo um caos aqui, já tá faltando tudo. E a criança, ela deve estar super assustada, né? Que tudo ali é terra, tudo é barro. Acho que o mínimo que a gente tem que fazer também é trazer algo para distrair, né? E eu voltei para casa e falei com minhas meninas. Aí eu pedi a autorização dessa mãe para tirar uma foto dessa menininha e cheguei em casa, eu mostrei para as meninas. Eu falei assim: olha, essa aqui é a Lívia. Ela perdeu tudo que ela tinha. A família dela perdeu tudo. Então ela não tem nem brinquedo para brincar. Papai queria que vocês separassem brinquedos para o papai levar lá daqui uns dias. E, enfim, aí assim, o que me marcou é que a Sara, que é a minha filha do meio, ela separou a boneca que ela mais gostava. Ah, que legal. E era a boneca que tinha até nome, né? Aquela que fica na mesa de jantar com vocês, né? Aquela que a gente ouviu o nome dela o dia inteiro. Olha, Então, assim, me tocou muito isso, né? Então, de alguma forma, mesmo nesse dia elas não foram comigo, né? A gente faz parte dessa formação, né? De mostrar e, e assim a gente tem alguns casos aí quando a gente fala de universidade, assim, teve acho uns 2 anos atrás que uma voluntária que participou de umas ações nossas entrou em contato e falou assim: olha, eu estou precisando de um certificado, né? A plataforma emite o certificado de forma automática. Aí a gente falou, não, tem um certificado, você pode emitir. E ela falou, ó, meu curso está pedindo para eu fazer vestibular. E ela depois conseguiu passar. Então, acho que aquilo ali tinha algum valor, né, no exame. Era até uma faculdade de medicina. Então, assim, a gente tem alguns exemplos pontuais e de alguma forma, assim, a gente tem trabalhado aqui para estabelecer essas parcerias com universidades e para, de alguma forma, a gente ajudá-las a criar esses gatilhos, né, essas ferramentas para formar as pessoas e para engajar, né, no trabalho voluntário. legal. Aonde que você tem visto mais demandas? Tem isso? Por exemplo, na plataforma você vê lá tudo que os projetos estão pedindo, ou então o que os voluntários estão oferecendo? Tem os top, sei lá, vamos dizer aí, ó, os top 3 de demandas dos projetos? Eu lembro assim de dois imediatamente, muita demanda por psicólogos, né, um contexto da sociedade hoje, né? E tem muita demanda também por mídia social, gente para ajudar, né? O projeto precisa dessa profissionalização, de levar visibilidade para aquilo que ele faz, e, assim, são vagas recorrentes que a gente tem. Contador também, tem, tem muita gente que precisa, porque muitos projetos só funcionam, mas ainda não estão constituídos. Então, ou constituíram, mas não tem um contador, né? Aí é um problema que pode virar uma bola de neve assim gigante, né? Não ter um contador quando já tem um CNPJ. E é engraçado que você falou de cara o psicólogo, e eu não tinha imaginado. E faz todo sentido, né? Pelo momento aí que a gente está passando, acho que desde a pandemia, isso vem numa crescente, né? O contexto, quando todo e qualquer trabalho com crianças precisa muito, adolescentes precisa muito, né? Eles têm um contexto familiar também muito complexo. Quando a gente, como eu tive projeto social, né? Tive assim, eu geri um projeto social durante 5 anos antes de estar aqui no Transforma. A percepção era essa: você ia receber uma criança, quando você ia entrar no contexto dela e tinha alguma coisa a ser tratada, você tem que trazer a família para participar disso e tratar junto. Aí você conhece o contexto da família, você vai entendendo mais coisas. Então, assim, é essencial um psicólogo, é essencial um assistente social também. Um atendimento profissional, né? Sabe que teve um episódio recente que a gente gravou aqui no Na Boa, que é como tirar um projeto social do papel. E o Léo Dib, ele tem vários projetos sociais e ele fala muito isso, que a gente precisa de parceiros profissionais para gerir um projeto, né? Você falou aí no inicinho dessa paixão
que as pessoas têm na hora que elas começam um projeto, na forma como elas colocam o coração naquilo ali, mas que só isso não é o suficiente, né? É preciso também ter os pés no chão, buscar parcerias sérias, profissionais, né? Vale a pena conferir esse episódio, quem estiver nos escutando aí. Ele está recente, está alguns episódios aí para trás, que fala justamente disso, das parcerias que a gente precisa fazer para que um projeto dê certo, né? Agora, Felipe, o que a gente precisa ter para ser um voluntário, a gente já falou aqui, né? Agora, o que, que não dá? O que, que não é aceitável para ser um voluntário? O que, que a gente tem que repensar antes da gente se candidatar a alguma vaga? Porque eu lembro muito da Mariana Serra, né? Uma grande conhecida nossa, a Mari tem a frase: qualquer ajuda não é ajuda, né? Então a gente entender o contexto, a gente entender como de fato ajudar um projeto, uma pessoa, uma comunidade, ele é crucial, né? Então, assim, o que que na hora de fazer um trabalho voluntário ou ser voluntário ou se candidatar, a gente também tem que estar atento para não cair numa furada ou para não prejudicar os outros também, né? Até ajudar, para ajudar a gente tem que aprender. E a gente precisa ter essa humildade, porque quando a gente vai ajudar alguém, o aprendizado que eu tenho é que nunca é a relação de alguém que é melhor que o outro, né? E ao tentar ajudar alguém, a gente descobre que a gente é ruim disso. Assim, eu falo de uma forma saudável, adequada e sensível, né, às pessoas. Então, nunca achar uma das coisas, um dos pontos, nunca achar que a gente tem a solução e sabe a solução para aquela pessoa sem conhecer a pessoa, sem conhecer o contexto daquela pessoa, daquela comunidade, daquele projeto. Isso é um erro assim básico que às vezes todas as pessoas têm um impulso de fazer, né? Ah, não, é igual a roda de conversa, né? Seja num restaurante, num boteco, seja onde for, a gente sempre tem as ideias, né? Como transformar a vida das pessoas, as soluções para tudo a gente tem, né? Mas a gente precisa, de fato, conhecer esse contexto. A gente precisa entrar com humildade, perguntar, e, e de coração mesmo buscar entender e perguntar, porque essas pessoas já passaram muitas coisas e muita gente já tentou ajudar também. Então fazer essa pressuposição que a gente tem a solução pronta, a gente vai estar errado, né? No mais, acho que é muito básico também a gente de fato ter um interesse genuíno na pessoa, né? Igual eu falei de empresas, às vezes pessoas também elas podem fazer um trabalho buscando promoção própria. Então, é muito egoísta, né? Um consumismo, né? Deixa eu consumir a pessoa para eu obter aqui um benefício próprio, mas eu não estou querendo me conectar a ninguém de verdade. Então, isso esses dois pontos que eu lembro assim de imediato e que a gente tem que ser mais humano, né? Ser mais humano. Porque até às vezes, assim, por exemplo, porque em contexto, é até interessante falar isso aqui também. Contexto de projeto social, a gente tem todos os contextos. A gente tem projeto de esporte, que o voluntário vai ali com aquela criança saudável, ativa, vai fazer um futebol, vai fazer um judô, um taekwondo, seja qual for. Então, é um tipo de atuação. Agora, você vai para um LPI, onde tem idosos, já é outro tipo. A pessoa está precisando ser escutada, está precisando de jogar um jogo ali com ela, está precisando de bater papo. Agora, tem outros projetos que fazem visita a pessoas que estão enfermas, seja qual for, né? É um contexto totalmente diferente também. Então, a gente tem que aprender assim, sabe? Então, até se vai ajudar, tem que entender quem já faz, como isso é feito, né? Igual você vai começar um negócio, gente, conversa com alguém que já faz, né? Já vai entendendo. Então, eu falo até porque assim, a pessoa que está doente, é difícil, né? A gente falar alguma coisa para alguém que está doente, uma doença terminal. Muitas vezes a gente não tem palavras para isso. Então, a gente precisa entender porque nessa ânsia de querer ajudar, às vezes a gente vai levar um problema, né? A gente vai
causar um problema, a gente não vai trazer aconchego para a pessoa. O objetivo não vai ser alcançado, né? Pelo contrário, É, né? Às vezes pode até causar algum problema. Você falando isso, você me lembrou, um dos primeiros trabalhos voluntários que eu fiz foi para o sertão do Piauí e tinha uma menina que ela tem uma confecção de biquíni. E aí ela falou: eu posso levar umas peças antigas que eu tenho aqui, de coleções passadas. Eu posso levar para as meninas lá dessa comunidade, posso doar e tal. E aí quem estava organizando essa ação falou: olha, eu não sei se você entendeu, mas a gente está indo para o sertão do Piauí, lá chove uma vez por ano. Lá a maior carência é água, piscina, eles só viram na televisão e olhe lá. Então, assim, é entender realmente, né, o contexto, porque ela falou na melhor das intenções possíveis, né, mas estava totalmente fora de contexto, né, é realmente estudar, entender as demandas ali do local e daquelas pessoas e escutar delas, né, como ajudar, até para a gente não tirar também a dignidade, né, Felipe, às vezes a gente faz muito pelos outros e essas pessoas poderiam estar sendo incluídas na ação, elas poderiam fazer parte daquela transformação, daquele impacto, que isso sim vai trazer para elas um benefício gigantesco, né? isso, é justamente isso, a dignidade. Quando você vai entregar qualquer coisa para alguém, você tem que perguntar se a pessoa quer aquilo, né. Então, imagina alguém chega assim e joga alguma coisa na sua mão, né, é muito estranho pra gente. Então, eu lembro de uma das ações que a gente fez, né, a gente já atuava lá quando eu estava no projeto social lá na Vila Sumaré, a gente tinha a atuação na educação, no esporte, cultura, em várias frentes lá. E de vez em quando a gente fazia multirões, assim, ações maiores para trazer uma conexão com a comunidade. Uma delas a gente pintava os becos e colocava jardins suspensos. Mas ela só acontecia porque antes a gente ia lá e conversava com cada morador. Então a gente explicava, olha, a gente vai fazer, a gente está pensando nessa e nessas cores, você prefere algumas? Você não quer também? Então tinha morador, teve um morador, eu lembro de uma das ações que ele falou, não quero que pinta a minha casa. E quando foi, né, aquele tanto de voluntário, tanto de gente, aí quando foi ver, tinha começado assim, a dar uma primeira assim, o voluntário falando, não, essa casa não. A gente estava dando um jeito ali de limpar, tirar, mas aí a pessoa ela viu aquele movimento e viu os próprios vizinhos também pedindo um pincel, um rolo de tinta, todo mundo se juntando, aí o senhor lá falou assim: "Não, pode pintar a minha". Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, ninguém é obrigado a receber nada, aceitar nada. O tempo de cada um, as condições de cada um, né? Não conheço a Vila Sumaré, viu? Quero ir com vocês. Ah, vamos lá. Quero ir com vocês. Na Um próxima, carinho enorme pela Vila não Sumaré. conheço. Da próxima, você me avisa, hein? Vou com vocês. Vamos sim. Quem quiser ser voluntário, quem tem um projeto social, como é que faz esse match aí na plataforma? É só entrar, né, no www.transformabh.com.br. Então, projetos, você pode criar seu perfil, você pode colocar lá todas as suas demandas. A gente tem trabalhado para que essas vagas sejam vistas, que as pessoas sejam alcançadas, assim, despertadas, né, por essas vagas. Empresas também, a plataforma ela é gratuita de ser usada. Então, você tem um voluntariado corporativo, tem um grupo aí na sua empresa, a plataforma é uma ferramenta para ser utilizada. Então, ela emite também o certificado de forma automática. Depois que o voluntário participa da ação, quem estiver gerindo ali aquela ação confirma a presença e o próprio voluntário vai estar computando ali no seu próprio perfil as horas e onde foi realizado. Depois ele entra ali, emite o certificado com o QR Code de verificação de autenticidade e ele pode apresentar, né, na própria empresa, na universidade, e enfim. Então a plataforma está aberta e quem tiver aí, não sei se eu quero ajudar, entre também, você vai ser despertado. Às vezes é aquela profissão sua, aquilo que você exerce, está sendo demandado
e com pouquinho, né, como a Silvinha falou aqui, uma voluntária ensinando inglês ali, algumas horas. Às vezes, com pouquinho que você dá, você vai transformar muito a vida de alguém. Legal demais. Adorei, Felipe. Já conhecia o trabalho de vocês. Você, eu não preciso nem falar, né? A gente se conhece desde sempre. Mas que ótimo bater esse papo de novo, para a gente inspirar cada vez mais pessoas, para a gente falar cada vez mais sobre voluntariado. Acho que cada vez que a gente fala, a gente planta assim uma sementinha em alguém, né? Às vezes eu falo. Às vezes não, eu falo muito, né, nas minhas redes sociais sobre voluntariado. Sempre eu recebo uma ou duas mensagens que seja, como é que eu faço? Eu queria ser, mas não sei como, não tenho tempo. E aí eu vou falando, de repente a pessoa tá lá, ela já começou. Então acho que é isso, é um trabalho de formiguinha, mas que estamos colhendo frutos, e o Transforma colhe muitos frutos, né? Com esse trabalho, é um super canal, é um super meio para a gente estimular cada vez mais aí o voluntariado e essa cultura que a gente tanto falou agora, né? Isso. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço. A gente tá aí para inspirar mesmo pessoas, para levar a pessoa a se transformar também, né? Então você aí que já fez, e às vezes está parado, vambora, volta, leva mais gente, chama amigo, porque voluntariado é muito isso também, é levar parente, filho, mãe, todo mundo, amigo, e ali juntos vocês vão ter uma vivência descoberta de si mesmo, assim, de poder doar, poder conhecer pessoas maravilhosas também, com histórias que vão, às vezes, mostrar que aquilo que a gente tanto reclama não tem motivo nenhum, né? Então, é isso, a gente só tem a crescer e é uma ferramenta de fato para transformar a nossa sociedade, né? Se cada um cuidar de um, a gente vai chegar lá rápido. A gente transforma, né? E é isso. Próximo episódio do Na Boa tem mais histórias, mais pessoas e mais ideias inspiradoras. Eu te espero.